Aos 17 anos de idade, veio o diagnóstico médico de que eu perderia a visão. Então, eu tenho uma doença congênita no nervo óptico, chamada neuropatia óptica congênita. E qual que foi a minha sensação ali, o meu sentimento? Porque, graças a Deus, tenho certeza. Como eu sempre falei, os 3 pilares que sempre moldaram a minha vida foi primeiro a minha fé, a minha família e o esporte. Essa mentalidade de sempre se superar no esporte ali, sempre querer dar o meu melhor a cada dia, eu trouxe isso também para essa questão do sentimento, da sensação do diagnóstico. E foi eu falar para o médico, tá, tudo bem, mas então o que eu preciso fazer? A principal questão para mim ali, o que me pegou muito, não foi o que eu ia sentir comigo mesmo. Porque eu sabia que eu ia dar um jeito. Eu sabia que mentalmente eu estava preparado para superar as coisas. Superei diabetes, falei, poxa, tá bom. Já que eu superei diabetes, eu vou superar também a perda visual. Não importa o que eu vou ter que fazer, mas eu vou fazer. Mas o que pegou muito para mim foi o sentimento com relação aos meus pais. Eu percebi que minha mãe estava triste, que minha mãe e meu pai tentavam, poxa, mas por que acontece isso? Ah, será que é alguma coisa genética? Será que é alguma coisa da gente que a gente passou para eles? Será alguma coisa da minha família, da sua? Isso minha mãe ia falando com meu pai, isso eles iam entrando nesse debate, não um conflito, graças a Deus, mas sempre buscando uma forma de, vamos procurar um outro profissional. Que pegou muito para mim mesmo, de sentimento, não foi nada relacionado a mim, porque como eu disse, eu sabia o que eu precisaria fazer, precisaria me adaptar, ainda não sabia o que eu ia precisar fazer para me adaptar. Mas eu sabia que ia ter que ter adaptação. Mas com relação à família, foi o que me pegou bastante, me prendeu muito, de eu falar, eu preciso modificar isso daqui, preciso mudar essa cena, eu preciso de repente ser alguém que vai levar essa mensagem para as outras pessoas, porque isso eu vou conseguir levar com a graça de Deus lá para frente. Eu vou conseguir levar a partir do momento que eu me decidi, que eu realmente preciso seguir em frente. Essa decisão tem que ser minha, mas a decisão dos meus pais de que vai ficar tudo bem para ele, essa decisão de passar para os pais entenderem que tá tudo bem com o filho deles, no caso que sou eu, o que eu posso fazer por eles? O processo de adaptação, para mim, fluiu de uma maneira gradual e de uma maneira rápida. Principalmente 2 fatores que às vezes limitam muito essa questão da pessoa que tem a deficiência, primeiro se adaptar 100% e superar, muitas vezes não saber direcionar isso para a família, de como que vai ser essa mensagem principal, de tá tudo bem comigo, trazer a família para mais próximo, de mostrar como que é o passo a passo, o processo, que para a gente vai fluir naturalmente, essa luta pela adaptação, mas para eles, igual para meus pais, eu precisei trazer um pouquinho mais, explicando um pouco mais, para eles entenderem a sensação que eu estava com relação àquilo e a importância que era de cada coisa que eu iria fazer, embora algumas coisas para eles parecessem ser um pouco complicadas demais, para mim não era aproximar eles ainda mais desse processo. E quando descobri que era o treinamento que eu ia precisar fazer com relação à orientação e mobilidade, com a bengala, que eu ia precisar trabalhar um pouco mais também do meu equilíbrio, justamente para poder voltar novamente às coisas que eu faço, com autonomia, andar mais tranquilamente. Poxa, se eu precisar fazer alguma coisa sozinho, pegar um ônibus sozinho, andar na rua sozinho, essas coisas assim que lá na Fundação Dorina, onde eu estava, eu fui, logicamente, gradualmente sendo instruído. E principalmente também porque eu estava na escola. Eu precisava me formar, eu já tinha em mente que queria fazer faculdade, ainda não sabia, ele não tinha ao certo a certeza de quando seria, mas eu queria fazer aquilo o mais rápido possível. Não sabia se eu ia conseguir concluir, né? Esse era mais não era um medo que eu tinha, mas foi mais um instrumento que eu tive de capacidade para colocar ainda mais determinação. Eu vou precisar me dedicar ao máximo nessa reabilitação aqui, nessa adaptação, para poder primeiro me formar, para poder primeiro voltar a treinar, fazer o que eu faço. Não voltar a treinar, que eu não parei de treinar em momento algum. Meus pais me levavam na academia, então lá dentro da academia eu ia me instruindo, eu ia conseguindo do meu jeito e me adaptando ao novo ambiente. Digo novo porque tudo é novo quando a gente perde a visão. Até hoje tem muitas coisas que
acabam sendo novidades dependendo de como eu vou fazer, do âmbito que eu vou fazer, no momento que eu vou fazer. Então essa adaptação, primeiro de tudo, é gradual e, claro, é constante. Eu estou contando da minha história, mas assim, eu gosto sempre de falar, a minha história relacionada à perda visual não é uma história triste, é uma história de superação. E toda superação, quando a gente consegue conquistar, a gente precisa da superação para chegar até a glória. A gente precisa da superação para chegar até o nosso objetivo principal. Mas eu não estou aqui romantizando de que, poxa, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Pelo contrário, vai ser difícil. Foi difícil para mim. A diferença que eu estou tentando passar para vocês aqui é a forma como você vai lidar com a tristeza e com a dificuldade. Poxa, eu não vou falar que eu não fiquei triste. Eu fiquei triste em alguns momentos. Eu não sou um robô, eu sou um ser humano. Porém, eu não deixei a tristeza fazer morada em mim. A tristeza é um sentimento que é uma sensação, ela passa. Mas o que não passa? A vontade e a sede que você... O que não pode passar? A vontade e a sede de querer se superar e querer seguir em frente. A vida não para, a vida continua. O obstáculo não te barrou, não te derrotou. Você pode ter a escolha de levantar a cabeça e seguir em frente. Eu sempre falo para as pessoas, não diga jamais, em hipótese alguma. Isso eu vou sempre repetir. Renan, a sua dificuldade é maior do que a minha, ou a minha eu acho que é maior do que a sua. Pelo contrário, a nossa dificuldade é individualmente nossa. Porém, o que eu tenho de semelhante a você? O que eu posso ter de semelhante a você? A escolha de querer seguir em frente. Você tem essa escolha? Sim. Então saiba que outras pessoas podem ter dificuldade igualmente, igualzinha à sua. Os mesmos obstáculos que os seus. Então não para, porque você pode e deve ser a referência para alcançar outras pessoas. Um instrumento, falando que você pode ser um instrumento de Deus para chegar até a vida de outras pessoas. Eu falo que muitas pessoas foram anjos na minha vida para me ajudar a chegar até onde eu estou hoje. E assim você pode também ajudar na perseverança do caminhar de alguém. Mais uma vez eu reforço, já falei em alguns outros vídeos, e eu vou sempre falar isso, porque é o que me enche de alegria e de orgulho. Você se superar e estar feliz pela sua superação, estar feliz pela sua conquista, é muito importante. Você subir na vida é muito importante. Mas você poder contribuir, primeiro, com um sorriso no rosto, com a superação, com a conquista de alguém, a vida de alguém, de uma pessoa que seja, não tem nada mais gratificante do que isso. Isso aí, galera, mais uma parte da minha história, mais uma parte também de coisas que fizeram com que eu moldasse a minha mente, disciplina, caráter, como pessoa, como profissional, como atleta nos dias de hoje. E saibam aí que você que está assistindo pode olhar, poxa, que legal, tem um Renan ali como uma história de superação. Saiba que isso me motiva a continuar com o meu trabalho cada vez mais. Agradeço a vocês por ter compartilhado mais um pouquinho dessa experiência aqui comigo, desse vídeo. Deixe aqui seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E sempre, eu falo, Demolidor Maromba sou eu, mas você faz parte desse time.